nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É bom ter a sua companhia e muito melhor ainda saber que nós estamos reunidos no nome do Senhor para escutá-lo. Ele que nos fala, Ele que nos direciona. Estamos estudando o livro do Êxodo e é muito bom nós abrirmos o nosso entendimento e o nosso coração para o que o Senhor quer revelar a nós. Para isso, vamos juntos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Prossigamos no nosso estudo do livro do Êxodo. Pega aí a sua palavra, a sua Bíblia, também o seu caderno, para que a gente possa juntos anotar o texto para depois lermos e meditarmos. Então anota aí Êxodo capítulo 12, versículos de 29 a 32. Êxodo capítulo 12, versículos de 29 a 32. Vamos juntos ler o texto e também meditá-lo. Era meia-noite quando o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do seu trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Naquela noite, o faraó levantou-se com ele todos os ministros e todos os egípcios. E ouviu-se no Egito um grito, um grande clamor, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Ide, saí do meio de meu povo, tanto vós como os israelitas, ide sacrificar ao Senhor, como dissestes. Levai convosco também as ovelhas e o gado, como pedistes, e ao partir, abençoai-me. Chegamos então nessa realidade da morte dos primogênitos. Isso é a última das pragas do Egito. Já havia sido avisado por Deus a Moisés e agora o faraó realmente vai ceder. Vai ceder para que o povo saia do Egito, para que o povo vá sacrificar, a Deus, adorar ao Deus verdadeiro, mas diante de uma grande catástrofe, da morte dos primogênitos. Isso indica para mim e para você o quanto nós devemos estar atentos à realidade da gravidade do pecado e da justiça de Deus. Não podemos perder isso de vista. O pecado é algo grave. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos fazer um projeto de vida baseado no pecado. Nós não podemos nos conformar ao pecado. Porque muitas pessoas não conseguem avançar na sua vida espiritual, na sua caminhada de fé, de santidade, exatamente porque facilita para o pecado. Porque perdeu o sentido do pecado, porque acha que não há problema o pecado, ou até mesmo acha que nos tempos atuais é impossível viver aquilo que Deus prescreveu e indicou como nós deveríamos viver e aplicar na nossa vida. Então muitas pessoas vivem assim, mas veja só a gravidade. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. O que nós vemos aqui? A morte dos primogênitos. O pecado da escravidão do povo no Egito por 400 anos é punido. A morte simboliza ali essa realidade. O pecado mata o nosso relacionamento com Deus. O pecado esfria o nosso relacionamento com o próximo. O pecado faz com que nós não nos realizemos na totalidade, porque a realização está na comunhão com o nosso Senhor. E nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos viver essa comunhão com o Senhor e romper com o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o que nós vemos também aqui nessa narrativa da morte dos primogênitos? Deus vence o mal. O mal é vencido por Deus. Não pense que o mal vai vencer. A palavra final é de Deus. Inclusive,
São Paulo, nos textos escatológicos, vai dizer que ao toque da trombeta do arcanjo, o Senhor virá e com o sopro da boca dele, ele aniquilará todo o mal e todos aqueles que escolheram o mal. A nós cabe não escolher o mal, ficar do lado certo. Depois, o que nós podemos entender também aqui nessa morte dos primogênitos e da preservação do povo de Israel, porque marcaram os umbrais da porta com o sangue, à medida que Moisés trouxe essa instrução. A primeira coisa é a obediência. A obediência gera vida. A obediência nos faz experimentar a liberdade, porque parece que quando nós obedecemos nós estamos aprisionados, mas na verdade a obediência nos faz experimentar a verdadeira liberdade, a liberdade de filho, de filha de Deus. Obedecer. O que foi a obstinação do faraó? Não obedeceu a Deus. E olha o mal que foi manifestado aí na vida do povo do Egito e do próprio faraó. Os primogênitos morreram, dos homens e dos animais. Por quê? Um estado permanente de desobediência, de fechamento do coração, de não escuta daquilo que era a direção de Deus, do endurecimento do coração. O endurecimento do coração leva as pessoas a viverem essa experiência que ali o faraó viveu. Olha que trágico, não é? Os primogênitos morrem, mas a obediência atrai vida. A obediência atrai vida nova. A obediência nos dá a oportunidade de viver aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. E aí o que acontece? O sangue ali do Cordeiro. Vamos nos lembrar de João Batista no capítulo 1 do Evangelho de São João, quando João, depois de batizar Jesus, ele encontra de novo com Jesus e ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O sangue nos umbrais é a prefiguração do sangue de Cristo, que paga o preço do nosso pecado, que nos liberta da morte do pecado e que nos faz experimentar essa verdadeira e mais profunda Páscoa, a Páscoa da nova e da eterna aliança, concluída pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, o povo de Deus foi preservado da morte. E nós não estamos aqui simplesmente agora falando de uma morte física. Nós estamos falando da morte espiritual. O pecado leva à morte espiritual. E no futuro, se não houver arrependimento, penitência, a morte eterna, que é o inferno. Inclusive o Catecismo da Igreja diz que quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, sem penitência, desce direto para os abismos do inferno. E eu tenho plena convicção que não é esse o seu destino. O seu destino pensado por Deus é o céu, mas a sua escolha pode ser o inferno. Eu espero que você não escolha o inferno, que você escolha obedecer a Deus, que você assuma aquilo que São Pedro vai dizer na primeira carta, quando ele vai dizer: nós fomos comprados por um alto preço, não do ouro e da prata, mas do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sangue nos umbrais da porta, que protegeu a casa dos hebreus, que protegeu o rebanho dos hebreus da morte dos primogênitos, é a prefiguração. É ali o símbolo, é a simbologia do sangue de Cristo que vai trazer para nós redenção, justificação, salvação. Salvos, libertos do pecado, salvos, libertos da morte eterna. A morte foi vencida pelo sangue precioso de Jesus, pela morte de Jesus. Jesus mata a morte, porque a partir dali, a partir da sua morte e ressurreição, nós temos a vida. Então o povo foi protegido, o sinal foi o sangue. O anjo da morte não entrou na casa dos hebreus, onde estavam nos umbrais marcados com o sangue do Cordeiro pascal, daquele que é o símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é muito importante nós percebermos isso, a obediência que nos atrai para a vida e a vida nova, a consciência de que pelo sangue precioso de Jesus nós somos resgatados do pecado e da morte. A consciência de que Deus é vencedor de todo o mal. É exatamente essa a visão que nós devemos ter. E principalmente a certeza da liberdade interior. Veja só,
De noite o faraó chamou Moisés, versículo 31, e Arão e disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os israelitas, e de servir ao Senhor, como disseste. Então, a libertação do povo do Egito indica a liberdade interior, quando nós rompemos com o mal, quando nós rompemos com o pecado, quando nós experimentamos aquilo que Deus mesmo preparou para cada um de nós. E aí ele vai dizer ainda, reconhecendo que a bênção está no povo de Deus e não nos ídolos do Egito. Depois, ide embora e abençoai também a mim. Veja, a atitude do faraó não é, num primeiro momento, de ira. Agora eu vou matar o povo israelita, agora eu vou acabar com eles. Não, é uma atitude de submissão. É uma atitude de alguém que foi vencido, do mal que foi derrotado, mas também uma atitude de reconhecimento. Deus está com esse povo e eu preciso que esse povo também me abençoe. Veja quanta coisa nós, diante de um fato histórico, podemos colher para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento. Então, qual é a mensagem que nós colhemos hoje diante de Deus? A obediência atrai para a nossa vida a liberdade e a bênção. É preciso obedecer em tudo a Deus e experimentar a graça da vitória. Ele é o vencedor sobre todo o mal, sobre a morte, sobre o demônio. A mim cabe a fidelidade e a luta cotidiana para vencer o pecado e suas consequências. Deus sempre vence. Tem momentos que a gente fala assim, será que Deus está vencendo mesmo diante de tantas situações que nós vamos vendo, enxergando e contemplando? Deus sempre vence. Acredita nisso, mas dê a vitória para Deus na sua vida. Rompa com o pecado, rompa com o mal, com tudo aquilo que retira de você a possibilidade de participar da vitória de Deus. E a partir daí, caminhe com o Deus vencedor. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque diante dessa palavra, nós vemos no drama da morte dos primogênitos no Egito, nós vemos e contemplamos a vitória do Senhor sobre o mal, sobre o maligno, sobre o diabo. A vitória do Senhor, pelo poder do seu sangue, já prefigurado nos umbrais da porta dos hebreus com o sangue do Cordeiro, a vitória do Senhor sobre a morte e o pecado. E hoje, diante desta palavra e diante de tudo aquilo que o Senhor mesmo realiza em nós, na minha vida e na vida dos meus irmãos, eu te peço uma graça especial. Me ajude a ser fiel. Ajude os meus irmãos a serem fiéis, a obedecermos ao Senhor, ainda que nos custe, ainda que nos exija muito, mas na obediência, na fidelidade ao Senhor, está, ó Deus, a vitória contra todo o mal, a vitória contra o pecado, a vitória sobre a morte, porque o Senhor já é vencedor. Muito obrigado pela sua vitória e muito obrigado por me possibilitar ordenar a vida, a minha vida, na direção daquela que é a sua vitória, que é a eternidade feliz no céu, que é a vida eterna. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Essa é a certeza. A obediência gera a liberdade interior. Alguém pode dizer para você assim, esse negócio de ficar obedecendo mandamentos, Deus está tirando a sua liberdade, Deus não impede você de ser livre. Na verdade, aqueles que estão dizendo assim, estão escravos e não percebem que estão amarrados. Quem obedece a Deus vive a liberdade interior e experimenta a vitória que Ele veio trazer. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.